Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à professora Edna pelo convite para estar falando com vocês um pouco hoje a respeito das últimas descobertas aí sobre o papel dos microRNAs na regulação da obesidade. Tá? Bom, quando a gente observa aí os últimos índices de prevalência de obesidade no mundo, o que fica bastante claro ao longo dos últimos 35 anos é que a obesidade ela mais do que dobrou em cerca de 70 países e ela tem aumentado de forma bastante consistente na maioria dos outros países também. A ponto de, em 2015, aproximadamente 107 milhões de crianças e cerca de 603 milhões de indivíduos adultos serem classificados como obesos, sem considerar aí os indivíduos com sobrepeso também. Fazendo com que hoje a obesidade acaba sendo considerada como uma epidemia global. Quando a gente olha aí os índices de prevalência de obesidade e de sobrepeso no Brasil, eles não são muito diferentes do que a gente observa na maioria dos outros países, né? A prevalência de sobrepeso no Brasil ela aumentou cerca de 26% nos últimos 10 anos, enquanto que os índices de indivíduos obesos aumentou aproximadamente 60% aí desde 2006, fazendo com que hoje o Brasil ele seja considerado um país de transição de indivíduos malnutridos para indivíduos obesos. Então, quais são aí os principais causadores responsáveis aí pelo desenvolvimento do sobrepeso e da obesidade? Um dos principais mecanismos responsáveis, sem dúvida, é a diminuição do gasto energético dos indivíduos devido à redução das atividades físicas que são desenvolvidas aí no nosso dia a dia. No entanto, o principal causador aí responsável pelos elevados índices de sobrepeso e obesidade, sem dúvida, se refere ao aumento da ingestão calórica, principalmente devido ao aumento da ingestão de alimentos ricos em gorduras e carboidratos, que acabam contribuindo aí para uma expansão do tecido adiposo desses indivíduos e, consequentemente, para o desenvolvimento da obesidade. Bom, e quais são as principais consequências aí da obesidade no que se refere à saúde dos humanos, né? Uma série de estudos desenvolvidos ao longo dos últimos 20 anos demonstraram de forma bastante clara que quanto maior é o índice de massa corpórea desses indivíduos, maior é o risco para desenvolver uma série de doenças crônicas, como é o caso do diabetes, diversas doenças renais, diversos tipos de câncer, aumento nos níveis de triglicérides e colesterol e, principalmente, aí, o desenvolvimento de uma série de doenças cardiovasculares que hoje representam a principal causa de mortalidade entre os indivíduos obesos. Bom, então, nesse sentido, uma série de estudos foram sendo desenvolvidos aí ao longo dos últimos anos, no intuito de tentar identificar quais são os mecanismos biológicos responsáveis por essas alterações patológicas que acontecem no contexto da obesidade. E, nesse sentido, recentemente, mais precisamente ao longo dos últimos 10 anos, uma série de estudos demonstraram aí a importância dos microRNAs em uma série de alterações patológicas que acompanham o modelo de obesidade. Bom, então, só para a gente recapitular rapidamente aí o papel dos microRNAs, os microRNAs eles são codificados e expressos aí pelo genoma humano, formando inicialmente um primicroRNA com centenas de pares de base. Esse primicroRNA sofre um primeiro processamento por ação da drocha no núcleo, formando, então, um pré-microRNA que é exportado para fora do núcleo por ação de algumas proteínas, e lá no citoplasma, esse pré-microRNA sofre um segundo processamento por ação da Dicer, formando um RNA dupla fita de aproximadamente 17 a 22 pares de base. Uma das fitas desse RNA dupla fita, que é o microRNA maduro, ele é incorporado no complexo de silenciamento induzido pelo RNA, que é o complexo RISC, e esse complexo vai se ligar de forma parcialmente complementar ou totalmente complementar aos seus RNAs mensageiros alvos, promovendo ou a degradação desse transcrito ou a repressão da tradução desse transcrito numa proteína. Então, dessa forma, os microRNAs eles acabam regulando para o controle da expressão gênica, de forma pós-transcricional, e eles acabam atuando em diferentes processos celulares, tanto fisiológicos como também patológicos. E a importância da regulação de expressão gênica baseada na regulação de microRNAs é que essas moléculas elas acabam regulando a expressão de aproximadamente 30% a 80% dos genes do genoma humano. Portanto, genes que possam aí ter um importante papel em diversos processos fisiológicos e patológicos podem acabar sendo influenciados diretamente pela regulação da expressão de microRNAs específicos aí, dependendo do contexto. Bom, então,
Uma série de trabalhos aí desenvolvidos ao longo desses últimos anos deixaram claramente aí, o papel dos microRNAs numa série de processos metabólicos que acabam sendo extremamente importantes na regulação do metabolismo, que é alterado num contexto de sobrepeso e de obesidade, né? Como é o caso, por exemplo, da diferenciação de adipócitos, metabolismo mitocondrial, síntese de lipídios e de colesterol, a sinalização da insulina e a homeostasia glicêmica também acaba sendo regulado por essas moléculas, e também diversas doenças cardiovasculares acabam sendo reguladas diretamente aí pela alteração da expressão de diversos microRNAs. Bom, então, um dos principais fatores aí responsáveis pelas alterações patológicas que acontecem no sobrepeso e na obesidade, sem dúvida, a expansão do tecido adiposo branco. Então, o tecido adiposo branco, ele tem um papel extremamente importante, porque ele acaba secretando uma série de citocinas, hormônios e fatores que acabam contribuindo para diversas alterações que acontecem na obesidade, e ele é basicamente responsável por armazenar energia no seu interior na forma de triglicérides. Então, num contexto, por exemplo, de uma alimentação rica em gordura, o que se observa no tecido adiposo branco é um aumento da diferenciação de pré-adipócitos em adipócitos maduros, os quais, então, vão acabar aumentando aí o acúmulo de gordura, de triglicérides no seu interior, contribuindo para a expansão desse tecido e, consequentemente, por uma série de alterações que vão acontecer durante o sobrepeso e a obesidade. Nesse sentido, diversos microRNAs aí foram recentemente caracterizados como sendo importantes reguladores do processo de adipogênese, a ponto de nós termos aí microRNAs capazes de estimular o processo de diferenciação dos adipócitos maduros, como é o caso do microRNA 21, microRNA 30, dentre outros, enquanto que alguns microRNAs atuam como inibidores desse processo de diferenciação de pré-adipócito em adipócito maduro. E o que esses microRNAs têm em comum, basicamente, é o efeito sobre a regulação da expressão de uma série de genes que são importantes para regular esse processo de diferenciação, genes ligados a vias de sinalização da insulina e também genes ligados à inflamação. Bom, além desses microRNAs já terem sido caracterizados como sendo importantes para regular o processo de adipogênese do tecido adiposo branco, recentemente também alguns estudos demonstraram a participação que essas moléculas têm na diferenciação do tecido adiposo marrom. Então, diferentemente do tecido adiposo branco, cuja principal função é armazenar gordura, o tecido adiposo marrom ele tem uma atividade termogênica, ou seja, ele é capaz de estimular o gasto energético, estimular o metabolismo e, consequentemente, acabar contribuindo aí para uma melhora do fenótipo de obesidade. E, de forma bastante interessante, alguns trabalhos têm sugerido aí que o tecido adiposo marrom ele tem a sua atividade diminuída em indivíduos com sobrepeso ou obesos, sugerindo que um aumento da atividade ou uma expansão do tecido adiposo marrom em obesos poderia acabar contribuindo aí para uma melhora do fenótipo patológico que esses indivíduos apresentam. Então, nesse sentido, diversos microRNAs já foram descritos aí como sendo importantes para regular esse processo de diferenciação do pré-adipócito em adipócito marrom, como é o caso do microRNA 378, 26, dentre outros. E o que esses microRNAs têm em comum, basicamente, são genes aí que são considerados marcadores desse tecido adiposo marrom, como é o caso da expressão de CP1, que é extremamente importante para regular a atividade mitocondrial dentro desse tecido. Bom, então, nesse sentido, um dos primeiros trabalhos a mostrar o envolvimento de microRNAs na diferenciação do tecido adipócito marrom mostrou que, ao longo do processo de diferenciação desses adipócitos marrons in vitro, observava-se um aumento da expressão do microRNA 378 ao longo do tempo, e que o aumento da expressão do microRNA 378 em camundongos transgênicos promovia, além de uma expansão do tecido adiposo marrom, uma resistência ao desenvolvimento da obesidade desses camundongos quando tratados com a dieta rica em gordura, uma vez que esses animais acabaram ganhando menos peso corpóreo quando comparado a um animal wild type.
E esse trabalho mostrou ainda que esse efeito do microRNA 378 foi independente de alterações no consumo corpóreo e, paralelamente, essa expansão do tecido adiposo marrom, induzida pelo microRNA 378, ela foi acompanhada por uma redução de massa de tecido adiposo branco, tanto inguinal como gonadal, sugerindo aí que esse aumento do tecido adiposo marrom pode, sim, diminuir o ganho de tecido adiposo branco, que é extremamente prejudicial nesse modelo de obesidade. E nesse trabalho, um dos genes alvos aí do microRNA 378, validado por esse grupo, foi uma enzima PD1B, que é uma enzima importante para inibir os níveis de AMP cíclico nessas células, que é um fator extremamente importante para regular esse processo de adipogênese. Portanto, no modelo onde a gente tem um aumento da expressão do microRNA 378, observa-se uma redução da expressão do seu gene-alvo, que acaba contribuindo para o aumento dos níveis de AMP cíclico, o que contribuiu aí para esse processo de adipogênese observado nesse estudo. Bom, uma outra importante participação dos microRNAs no que se refere à adipogênese se dá aí ao papel que alguns microRNAs têm também no processo de diferenciação de adipócitos beges. Então, os adipócitos beges, eles acabam surgindo dentro do tecido adiposo branco. No entanto, eles apresentam expressão positiva para marcadores do tecido adiposo marrom, como é o caso de CP1. E, consequentemente, eles têm um maior número de mitocôndrias e uma maior capacidade de queimar aí gordura. Então, dessa forma, alguns trabalhos têm sugerido que um aumento desse processo de browning do tecido adiposo branco ou um aumento da diferenciação de adipócitos beges dentro desse tecido adiposo branco poderia aí também, de certa forma, melhorar o fenótipo da obesidade. Então, nesse sentido, diversos microRNAs também foram recentemente caracterizados com importante papel na regulação desses adipócitos beges, como é o caso do microRNA 30, microRNA 7, dentre outros, e o que esses microRNAs basicamente têm em comum é a regulação da expressão de genes envolvidos aí na diferenciação de tecido adiposo marrom, como é o caso de CP1, CIDEA, dentre outros fatores. Bom, um dos trabalhos aí a mostrar o envolvimento de microRNAs na diferenciação de adipócitos beges mostrou que durante o processo de diferenciação de adipócitos brancos in vitro, observava-se um aumento da expressão do microRNA 30B e 30C nessas células, e que a expressão forçada do microRNA 30B e do microRNA 30C, através do uso de mimetizadores em adipócitos brancos, era capaz de estimular a expressão desses marcadores termogênicos, o CP1 e CIDEA, sugerindo, portanto, que o aumento da expressão do microRNA 30B e 30C foi capaz de estimular esse programa de expressão de genes envolvidos na termogênese. E, além disso, esse trabalho mostrou também que o aumento da expressão do microRNA 30B e 30C foi capaz de aumentar aí a respiração mitocondrial, sugerindo, portanto, um maior gasto energético dentro desses adipócitos, promovida pelo aumento da expressão desses microRNAs. E o que esse trabalho mostrou é que parte desses efeitos benéficos da superexpressão do microRNA 30B e 30C se deu aí devido à inibição do RIP140, que é um fator inibitório de regulação da expressão de CP1 e CIDEA. Então, no modelo onde nós temos um aumento da expressão do microRNA 30B e 30C, nós observamos uma diminuição do RIP140, o que acaba contribuindo aí para um aumento da expressão desses genes termogênicos e, consequentemente, um fenótipo de diferenciação de adipócitos beges dentro desses adipócitos brancos. Bom, um outro papel aí importante dos microRNAs com relação ao metabolismo se refere à participação que alguns microRNAs têm estimulando o metabolismo mitocondrial. Então, nesse sentido, o microRNA 378, que é expresso aí dentro de um intron do gene PGC1-beta, que é um gene com importante papel aí na biogênese mitocondrial, ele apresenta uma série de importantes papéis em diversos processos que são alterados durante o modelo de obesidade. Então, esse trabalho mostrou, por exemplo, que animais knockouts para o microRNA 378, eles ganham menos peso corpóreo quando tratados com uma dieta rica em gordura do que os animais wild type, mostrando, portanto, que a deleção desse microRNA é capaz de atenuar o desenvolvimento da obesidade induzido pela dieta hiperlipídica. No mesmo sentido, a deleção desse microRNA foi capaz de diminuir o ganho de massa de tecido adiposo branco, tanto subcutâneo como visceral, como a gente pode observar aqui nessa imagem representativa,
E também a deleção desse microRNA foi capaz de diminuir a área dos adipócitos do tecido adiposo branco e a deposição de gordura no fígado desses animais promovida pela dieta rica em gordura. Além disso, a perda desse microRNA foi capaz de diminuir a intolerância à glicose induzida pela dieta rica em gordura, bem como o aumento dos níveis de glicemia e de triglicérides promovidos aí pela dieta hiperlipídica, sugerindo, portanto, que esse microRNA 378, codificado dentro desse gene extremamente importante para regular o metabolismo mitocondrial, é importante para regular diversas alterações metabólicas que acontecem durante a obesidade. E o que esses pesquisadores demonstraram nesse estudo é que o microRNA 378 possui basicamente 2 genes-alvos aí importantes para regular o metabolismo. Um dos genes-alvos do microRNA 378 é CRAT, que é uma enzima extremamente importante para regular o metabolismo de ácidos graxos, enquanto que o outro gene-alvo desse microRNA, do 378-STAR, é o MED13, que é um fator extremamente importante aí para regular a expressão de uma série de genes metabólicos. Ou seja, no modelo onde a gente tem o silenciamento desse microRNA 378, observa-se um aumento da expressão dos seus genes-alvos, CRAT e o MED13, o que acaba aí contribuindo para um aumento da expressão de genes metabólicos e, consequentemente, também para um aumento do gasto energético nesse modelo de obesidade. Bom, além disso, alguns estudos recentes também caracterizaram a importância que alguns microRNAs apresentam, tanto no controle da glicemia, como também na sinalização da insulina. Então, por exemplo, no caso do pâncreas, alguns microRNAs já demonstraram ser importantes para regular a secreção de insulina nesse órgão, como é o caso do microRNA 29, dentre outros, enquanto que alguns microRNAs já foram descritos como sendo importantes para regular diretamente o desenvolvimento do pâncreas e, consequentemente, contribuir aí para a regulação dos níveis de insulina no organismo. Uma série de outros tecidos também, de outros órgãos, acabam tendo também uma participação extremamente importante na regulação da sinalização da insulina, porque uma série de microRNAs que apresentam como seus genes-alvos aí, genes ligados ao metabolismo de glicose ou à sinalização da insulina, também podem ser alterados, tanto no fígado como também no músculo estriado esquelético, além do tecido adiposo que a gente já viu anteriormente. Bom, então, nesse sentido, um trabalho demonstrado há alguns anos relatou que animais transgênicos que apresentam um aumento aí da expressão da família LET7, apesar deles serem menores, terem um menor peso corpóreo e uma menor massa de tecido adiposo branco, esses animais eles desenvolvem intolerância à glicose, como observado aqui por um aumento da área sob a curva, observado aí durante o teste de tolerância à glicose intraperitoneal. No entanto, o uso de inibidores da família LET7 foi capaz de diminuir essa intolerância à glicose, sugerindo, portanto, que a família LET7 é importante para regular os níveis de glicemia. E um dos mecanismos aí pelos quais LET7 é capaz de regular o metabolismo da glicose é devido ao efeito que o LET7 tem em inibir a secreção de insulina induzida por glicose diretamente no pâncreas. No entanto, não se sabe ainda quais são os mecanismos responsáveis por esse efeito. No entanto, nesse trabalho, os pesquisadores mostraram que outros 2 mecanismos aí são importantes para a família LET7 regular a homeostasia glicêmica. E, dentre os genes-alvos caracterizados nesse trabalho, LET7 apresenta como seus transcritos-alvos tanto o receptor de insulina como o substrato para o receptor de insulina no fígado e no músculo estriado esquelético, sugerindo aí que a regulação desses genes-alvos, mediada pelo LET7, pode acabar contribuindo aí também para uma alteração da sensibilidade à insulina, o que pode ser interessante também no modelo de obesidade. Bom, além disso, alguns trabalhos também recentes demonstraram a importante participação de microRNAs no metabolismo de colesterol, que é extremamente importante no modelo de obesidade, uma vez que diversos trabalhos já evidenciaram claramente que elevados níveis de colesterol são um fator de risco crucial aí para o desenvolvimento das doenças cardiometabólicas. Então, nesse contexto, o microRNA 33A e 33B, que são expressos dentro de introns de 2 genes, que são CREBF2 e CREBF1, acabam sendo importantes aí para regular a síntese de triglicérides e colesterol.
né? Nesse sentido, um trabalho recente realizado em camundongos, utilizando um modelo de hipercolesterolemia, demonstrou que a inibição desse microRNA 33A e 33B foi capaz de diminuir as alterações patológicas evidenciadas nesse modelo, diminuindo os níveis de colesterol total e também a placa de ateroma, que é induzida pela hipercolesterolemia. No entanto, a possível utilização aí de terapias baseadas na regulação do microRNA 33 no tratamento de dislipidemias em obesos precisa ser investigada futuramente. De forma similar, um outro trabalho também já demonstrou que o microRNA 122, que é um microRNA com elevada expressão no fígado, ele tem importante papel aí na regulação do metabolismo lipídico e de colesterol, por regular a expressão de uma série de genes aí importantes na síntese de ácidos graxos e de colesterol, né? E um trabalho desenvolvido em camundongos mostrou que a inibição do microRNA 122 foi capaz de diminuir a deposição de lipídios no fígado induzido por uma dieta rica em gordura, bem como diminuir os níveis elevados de colesterol promovido pela dieta hiperlipídica. De forma interessante, existe um ensaio clínico que está atualmente testando aí o potencial uso farmacológico do microRNA 122 no tratamento da hepatite C. No entanto, aí a sua possível utilização como uma terapia para tratamento de dislipidemias precisa ser ainda investigada. Bom, no meu laboratório, nós temos interesse em investigar a participação de microRNAs para as alterações cardiovasculares que acontecem na obesidade. Então, nesse sentido, nós desenvolvemos um trabalho inicialmente para mapear quais eram os microRNAs alterados no coração de camundongos obesos. Então, nesse trabalho, os animais foram tratados com uma dieta controle ou com uma dieta rica em gordura, e aí, depois de um determinado período, nós avaliamos quais eram os microRNAs alterados no coração desses animais. E o que a gente observou é que, no modelo de obesidade, uma série de microRNAs são alterados no coração desses animais, e um dos microRNAs mais alterados foi o microRNA 22. Quando a gente foi observar quais eram os genes alvos do microRNA 22, o que nós notamos é que diversos desses transcritos alvos, como sirtuína-1, PGC1-alfa e o PIPAR-alfa, são genes com importante papel metabólico, o que nos fez pensar, naquele momento, que o microRNA 22 poderia ser, talvez, importante para regular as alterações cardiovasculares que acontecem na obesidade, mas também algumas das alterações metabólicas que são observadas nesse modelo. Então, nesse sentido, nós desenvolvemos um trabalho para investigar qual seria a participação do microRNA 22 para as alterações cardiovasculares e metabólicas evidenciadas na obesidade. E, para isso, nós utilizamos um camundongo nocaute para o microRNA 22 e submetemos esses animais ou à dieta controle ou a uma dieta high-fat. E o que nós observamos é que a dieta rica em gordura foi capaz de promover a hipertrofia cardíaca nesses animais, como é observado aqui pelo aumento da razão do peso do coração pelo comprimento da tíbia, o aumento do diâmetro do cardiomiócito e também da área de fibrose desses animais. No entanto, a deleção do microRNA 22 não foi capaz de alterar o desenvolvimento da hipertrofia cardíaca ou o remodelamento cardíaco induzido pela dieta hiperlipídica, sugerindo, portanto, que o microRNA 22 não é importante para mediar essas alterações cardíacas observadas nesse modelo de obesidade. No entanto, quando nós fomos olhar com mais cuidado aí as alterações metabólicas que acontecem nesse modelo de obesidade, o que nós notamos é que, apesar dos animais nocaute para o microRNA 22 ganharem mesmo de forma similar peso corpóreo igual ao animal wild type, esses animais que têm a deleção do microRNA 22, eles ganham menos tecido adiposo branco quando tratados com uma dieta rica em gordura. E, além disso, a perda do microRNA 22 foi capaz de prevenir completamente o aumento nos níveis de colesterol e de triglicéridos induzido pela dieta rica em gordura, sugerindo aí que o microRNA 22 pode ser aí um importante microRNA para a regulação de algumas alterações metabólicas que são observadas no modelo de obesidade. Bom, então, só para concluir, ao longo dos últimos slides, o que nós vimos aí é que diversos estudos demonstraram a participação de vários microRNAs como importantes reguladores do processo metabólico, principalmente no modelo de obesidade.
No entanto, uma série de questões ainda precisam ser respondidas antes da gente pensar na possibilidade de utilizar microRNAs como possíveis estratégias terapêuticas para esses indivíduos. Principalmente se a gente considerar que muitos microRNAs possuem dezenas ou até mesmo centenas de genes alvos, né? E muitas vezes eles são expressos em diferentes tecidos. Então, quais seriam as possíveis consequências de terapias baseadas na regulação de microRNAs, se a gente considerar que esses microRNAs podem estar regulando a expressão de diferentes genes em diferentes tecidos? Nesse sentido, estudos futuros aí são super importantes para investigar e caracterizar se realmente a alteração nos níveis de microRNAs podem aí representar uma nova possível terapia, uma nova estratégia terapêutica para o tratamento dessas alterações metabólicas que acontecem na obesidade. Então, gostaria de agradecer ao meu laboratório aqui no Departamento de Anatomia, na Universidade de São Paulo, e ao laboratório do professor Wang, onde nós iniciamos esses trabalhos utilizando os animais nocautos para o microRNA 22, lá na Harvard Medical School. Obrigada.